Graça e paz, irmãos. Pastor Felipe aqui para mais um estudo para o nosso, na verdade, último estudo do livro Quando o Céu Invade a Terra, do pastor Bill Johnson. Nós chegamos no capítulo 17 e eu já quero falar para você, nós vamos ter um bate-papo aí, um vídeo de respostas sobre esse livro. Então, se você teve alguma dúvida, se ficou algo em aberto na sua IC, na reunião da sua IC que você se lembra, ou algo que você ficou com dúvida, até não falou para ninguém, mas ficou com alguma dúvida dentro desse assunto, manda pra gente via Instagram, via YouTube, em algum dos vídeos do YouTube a gente consegue pegar aí a sua pergunta. Se você quiser fazer a sua pergunta também através do WhatsApp da secretaria, vai estar aí o numerinho na tela, você pode pegar o número e mandar a sua pergunta, mas identifica, pergunta para o vídeo, né, do Quando o Céu Invade a Terra, e nós vamos receber essas perguntas até o dia 9 de março, que é o grande dia da nossa primeira Noite da Família Solidária do ano de 2022. Então nós vamos receber as perguntas até o dia 9 e nós vamos fazer um vídeo, eu, o pastor Gerson, o pastor Eric, vai ser uma bênção, bem descontraído aí, para a gente poder responder todas essas perguntas, tá bom? Então hoje é o nosso último estudo e o nosso próximo vídeo vem depois do dia 9, né? Só com respostas de toda e qualquer dúvida que você tenha sobre esse livro, sobre algum dos assuntos que nós tratamos, amém? Vamos lá para o nosso estudo de hoje. Prepara o seu papel, sua caneta, tudo que você precisa aí para estudarmos juntos, e nós vamos falar sobre o avivamento presente. O pastor Bill Johnson coloca o seguinte: o que Deus planejou para a igreja, para a hora presente, é muito mais do que possamos imaginar e orar. Temos de ter a ajuda do Espírito Santo para aprendermos acerca desses mistérios da igreja do reino de Deus. Sem ele, não temos uma percepção adequada, até mesmo para saber o que pedir em oração. E quando eu li essa frase dele, esse parágrafo dele, eu já me lembrei do texto. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que o Senhor tem preparado para aqueles que o temem, para aqueles que o amam, para aqueles que o buscam. E meu irmão e minha irmã, o Senhor tem um avivamento poderoso para a sua igreja, para a igreja do nosso tempo. Quando nós olhamos no passado, quando nós olhamos na história, nós percebemos que o Senhor já fez grandes coisas no passado, o Senhor derramou avivamentos. Da última vez que eu gravei um vídeo, eu citei um livro, né, que é muito bom nessa área, que é O Fogo do Avivamento, do Wesley Dowell, que você pode procurar aí, que vai contar sobre avivamento na história. É um livro maravilhoso para nos animar a buscar o avivamento no nosso tempo. E aí ele vai usar um pastor brasileiro para falar sobre o avivamento do Brasil, já no finalzinho do livro. E esse pastor vai dizer que a igreja brasileira, por mais que tenha vivido momentos de avivamento, ela ainda não viveu, esse pastor fala, palavras desse pastor, nós ainda não vivemos um poderoso avivamento. Meu irmão, minha irmã, eu quero te dizer em nome de Jesus que a igreja do nosso tempo, sim, tem vivido um avivamento poderoso, algo sobrenatural do céu, algo que está presente no meio de nós. Mas nós não podemos nos esquecer que essa chama não pode apagar. O avivamento ele sempre precisa ser buscado, porque ele precisa ser uma constante nas nossas vidas. O pastor Bill Johnson ele coloca assim: os que têm medo tornam-se como administradores de museus em vez de construtores do reino de Deus. Nós precisamos guardar os exemplos, nós precisamos guardar as histórias daqueles que vieram antes de nós, porque é honra, porque nós honramos essas pessoas, nós honramos o que Deus fez através da vida dessas pessoas, mas nós não podemos nos esquecer que o melhor de Deus, estou falando fora Jesus Cristo, fora a salvação, o melhor dos nossos dias em Deus, eles sempre estão à frente. Nós não podemos viver de passado. O cristão não vive de passado, mas ele vive de esperança, de que Deus sempre irá
intervir no futuro. Nós precisamos ter uma vida focada nisso. Por quê? Amós 3,7 declara o seguinte, o profeta declara o seguinte: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. O Senhor tem declarado no nosso tempo que vai derramar coisas sobrenaturais para as nossas vidas. Então nós temos que tomar posse, nós temos que assumir posição e, em nome de Jesus, buscar em Deus viver o cumprimento dessas promessas. A religião, a palavra religião, ela tomou um estigma muito grande no nosso tempo, né? Nós falamos, até muita gente fala assim, eu não sigo nenhuma religião, eu sigo Jesus. A palavra religião, na sua essência, ela significa religar o homem a Deus. Ela traz essa explicação, religar o homem ao divino, e nós, no cristianismo, trazendo a religião como religar o homem a Deus. Jesus veio religar o homem a Deus. Mas dentro do nosso tempo, a religião ela virou simplesmente uma formalidade, sem o poder de Deus. Pessoas vêm até a igreja, pessoas vão até a IC, pessoas têm uma Bíblia dentro do carro, pessoas ouvem um louvor para purificar o ambiente, para purificar as suas vidas, e não conseguem viver em completo o poder de Deus para o nosso tempo. Meu irmão, nós temos que entender um conceito maior, aumentar o nosso conceito. Deus não vem só limpar o ambiente. A Bíblia não serve só para ficar aberta num lugar para proteger o ambiente. O louvor não serve só para o demônio não entrar. Serve para empoderar do céu as nossas vidas. Lembre-se de uma coisa. Deus criou todas as coisas a partir da sua própria voz. Haja luz. E a luz houve. Uma palavra de Deus pode criar uma galáxia. Já parou para pensar nisso? Então, se nós tivermos relacionamento com essa voz de Deus, se nós tivermos relacionamento com esse avivamento, com essa profundidade na presença do Senhor, imagina o que o Senhor não tem separado e preparado para nós vivermos em nosso tempo. Como que vai ser a igreja num tempo breve? Isso eu estou falando tão breve que pode começar hoje, né? Pode começar agora na tua vida, na tua IC semana que vem, essa semana, quando nós vivermos esse avivamento completo. Quais são os elementos que nós vamos encontrar? Em primeiro lugar, nós vamos encontrar sabedoria de Deus. Efésios 3, versículos 10 a 11 diz o seguinte: para que, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. Agora, dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus. A multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. Por onde? Pela igreja. Quando a igreja for cheia de avivamento, cheia da presença de Deus, nós vamos descobrir e vamos viver a sabedoria. Agora eu posso te falar uma coisa? Se você não sabia, a partir de hoje você vai saber. 1 Coríntios 1,30 vai nos mostrar que o próprio Jesus é a sabedoria. Uma igreja cheia de Jesus é uma igreja cheia de sabedoria. Agora vamos olhar lá para o passado, para o homem mais sábio que pisou a terra. Lá em 2 Crônicas 9, versículos 3 e 4, diz o seguinte: vendo, pois, a rainha de Sabá a sabedoria de Salomão, e a casa que edificara, e a comida da sua mesa, o lugar dos seus oficiais, o serviço dos seus criados, e os trajes deles, seus copeiros e os seus trajes, o holocausto que oferecia na casa do Senhor, ficou como fora de si. 2 Crônicas 9, versículos 3 e 4. A rainha de Sabá chegou e viu tudo que Salomão estava vivendo. A casa dele era linda, a comida da sua mesa era mais saborosa, os seus criados eram os mais bem vestidos, os seus criados eram os melhores treinados e mais bem educados, os sacrifícios que ele oferecia na casa do Senhor eram os melhores, e quando ela vê tudo isso, ela fica
fora de si. A Bíblia diz que Salomão só pôde viver todas essas coisas, porque quando o Senhor perguntou para ele, o que você quer, Salomão? Me pede o que você quiser. Ele pediu sabedoria. Meu irmão, minha irmã, no Novo Testamento, a palavra de Deus diz que aquele que pede sabedoria recebe de Deus sem medida. Ele não segura a sabedoria, ele esbanja a sabedoria sobre nós. E aí, a rainha de Sabá pôde encontrar 3 elementos na vida e na casa de Salomão por causa da sabedoria. O primeiro deles é a excelência. Tudo lá era excelente, um alto padrão. Meu irmão, a igreja de Jesus Cristo, nós como igreja de Jesus Cristo, nós precisamos viver excelência. Você já sabe, você sozinho não é igreja do Senhor, você sozinho é templo do Espírito Santo. Quando nós nos juntamos em um propósito, nós nos tornamos igreja do Senhor Jesus. Amém? Quando essa igreja tem sabedoria, essa igreja é excelente em tudo. Nós temos 2 casos que são muito icônicos dentro da excelência. Maria, lá em Mateus 26:8, ela derrama sobre Jesus um frasco de um perfume muito caro. 1 ano de trabalho da época para pagar um frasco de perfume daquele. Ela derrama sobre Jesus. E todos dizem, ela está esbanjando. Ela está indo além da conta. Davi, lá em 2 Samuel, no capítulo 6, ele dança ao ponto das pessoas ficarem espantadas e Mical dizer, Davi, você ficou doido. Você passou dos limites, Davi. E ele não tinha passado dos limites, porque ele esbanjou. Muitas vezes essa excelência ela vai ser confundida. Mas entenda uma coisa. Jesus, o próprio Jesus, repreendeu quem repreendeu Maria. E Mical teve a sua madre fechada, porque repreendeu o homem de Deus que estava entregando toda a adoração ao Senhor. Entenda uma coisa, a excelência ela é recebida por Deus. Ela é entendida por Deus, porque no céu, porque o padrão do céu é a excelência. Amém? Em segundo lugar, a sabedoria traz criatividade. E a gente pensa que criatividade ele só serve para as obras de arte, para as músicas que são escritas, para os quadros que são pintados. Meu irmão, Deus criou todas as coisas. Esses dias nós estávamos em casa com as crianças vendo algumas imagens de animais, de pássaros. E você já viu aqueles pássaros todos cheios de cor? É um pouquinho vermelho, um pouquinho azul, um pouquinho verde, um pouquinho amarelo. É a coisa mais linda desse mundo. E como é que você acha que cada tom chegou naquele animal? Quem pintou? Tem até a música, né, do pastor Lucas. Quem pintou o mundo? Quem escolheu os tons? Só pode ser o nosso Deus. Deus continua sendo um Deus criativo. E a sabedoria que vem do céu nos traz criatividade. Se nós formos sábios, seremos criativos na pregação do Evangelho, seremos criativos na nossa adoração, seremos criativos no nosso modo de ver e de viver. Nós vemos pessoas enriquecendo e olhamos para o mundo e vemos pessoas enriquecendo com coisas que nós falamos, parece tão óbvio, parecia tão simples, por que ninguém teve essa ideia antes? Nós temos que imputar isso, a sabedoria que vem do céu. E em terceiro lugar, a sabedoria que a rainha de Sabá viu na casa de Davi gerava integridade. Essa é uma expressão do caráter de Deus. Deus é íntegro, ele é santo por si só. Ele não se faz santo e ninguém santifica Deus. Deus é santo e nós como filhos deles, nós como filhos dele, com a presença do Espírito em nós, somos santificados através do sacrifício de Jesus. Quando o Espírito de Deus está em nós, nós somos santificados e debaixo da orientação do Espírito Santo de Deus, nós podemos viver uma vida íntegra aos olhos do Senhor. Não por nós mesmos, mas por aquilo que Deus tem para fazer em nós. Então, o primeiro elemento, trazendo esses outros 3, trazendo sabedoria, a sabedoria trazendo criatividade, a sabedoria trazendo a integridade e a sabedoria trazendo
a excelência, já estava fugindo a palavra aqui. A excelência é o primeiro elemento da igreja avivada. O segundo elemento da igreja avivada é o quê? Uma igreja gloriosa. Efésios 5:27, um pedacinho de Efésios 5:27, vai dizer: para apresentar a si mesmo igreja gloriosa. Vou tomar água aqui, você já faz sua anotação. Meu irmão, a Bíblia diz em Romanos 3:23 que todos pecaram e necessitam da glória de Deus. Existe uma necessidade humana da glória de Deus. Agora entenda uma coisa. Essa glória de Deus, ela vem sobre o mundo através da igreja. Na inauguração do templo lá no passado, a glória do Senhor encheu a casa. Na segunda inauguração lá em Ageu, a glória do Senhor encheu a casa. E assim precisa ser hoje. O templo, aqui eu estou falando de você, aqui eu estou falando não da igreja, mas do templo do Espírito Santo. Nós precisamos sermos individualmente cheios para quando nós nos reunirmos, as pessoas possam ver uma igreja cheia da glória do Senhor. A igreja avivada é a igreja que vive a glória do Senhor. E lá em Ageu 2:9 diz: a glória desta última casa será maior do que a da primeira. E eles estão falando sobre uma segunda casa erguida por mãos humanas. E hoje nós estamos falando numa casa instituída e feita por Deus, que somos nós. Nosso corpo é templo do Espírito Santo. E aqui mais um elemento, terceiro elemento, primeiro sabedoria, igreja gloriosa e uma noiva sem mancha e sem rugas. Pastor, o que é isso? Também Efésios 5:27, agora o texto todo, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Quando chega o dia do casamento, a noiva ela tem as suas honras, né? A mulher, eu estou falando do casamento nosso, do nosso tempo, ela tem um dia de honra. Ela vai para um lugar, ela se prepara, ela se maqueia, ela tem um banho relaxante e o vestido fica lá. O dia todo ele é passado, é tirado toda impureza, se tiver uma sujeirinha é tirado, se tiver um amassado ele é passado e ele fica ali, né? Mostrando que aquele dia é o dia do casamento. Agora, a noiva não espera o noivo para vestir o vestido, ela se prepara. Ela não espera o noivo vir vesti-la. Ela que vai até o vestido e se veste e se prepara. O Senhor está preparando uma igreja para esse dia. E nós, como igreja do Senhor, precisamos tomar a atitude de tirar as nossas manchas e de tirar as nossas rugas. Pastor, como é que eu faço isso? Me apresentando a Jesus. Permitindo Jesus tratar sobre a minha vida, moldar a minha vida, mudar o meu caráter, a minha forma de pensar, a minha maneira de viver. Nós precisamos ser cheios do Espírito, porque o Espírito vai mostrar onde estão as nossas manchas, os nossos amassados, onde o nosso caráter está ferido. Pastor, e qual mais elemento que vai aparecer nessa igreja avivada? A unidade da fé. Nós só podemos viver a unidade da fé quando nós entendermos que precisamos colocar para fora as nossas manchas e as nossas rugas. Sabe por quê? Porque o lugar mais propício para pessoas brigarem, para pessoas arrumarem confusão, é uma igreja que não vive o avivamento por completo. Efésios 4:13 diz: até que todos cheguemos à unidade da fé. Unidade é quando o muito se torna um. Um time de futebol, são 11 jogadores, né? Que entram em campo, temos mais os reservas, mas tem os 11 jogadores que entram em campo. E em unidade, eles trabalham para vencer a partida. Todos atacam? Não. Todos defendem? Não. Todos podem ir lá no gol e colocar a mão na bola? Não. Mas todos trabalham por um mesmo objetivo. Essa é a unidade da fé. Uma igreja sem mancha e sem rugas, ela consegue viver a unidade da fé. Porque eu entendo que meu irmão tem problemas. Eu entendo que ele tem problemas por quê? Porque eu tenho problemas.
Eu entendo que o meu irmão pode ter me dado uma resposta meio atravessada e eu preciso perdoá-lo, porque muitas vezes eu posso ter dado a resposta atravessada para alguém e eu tive que ser perdoado. Meu irmão, minha irmã, a fé, essa unidade da fé, ela precisa ser vivida por completo, em atitude e não só em teoria. Amém? Outro elemento de uma igreja avivada, cheia do poder de Deus para hoje, a revelação, o conhecimento da revelação do Filho, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus. Efésios 4:3. O apóstolo João, uma vez, inclinou sua cabeça no peito de Jesus. Ele era chamado de o discípulo amado por Jesus. Lá pelo fim da sua vida, quando se achava na ilha de Patmos, ele viu de novo Jesus. Agora, Jesus tinha uma aparência totalmente diferente de quando estava naquela ceia. Seu cabelo era branco como a alva lã, seus olhos eram como chama de fogo e os seus pés eram como bronze polido. Deus considerou que esta revelação precisava estar num livro. O Apocalipse vai nos mostrar diversos elementos e João teve a visão de Jesus dessa maneira, completamente diferente da imagem de Jesus que ele tinha no passado. Meu irmão, minha irmã, nós precisamos do conhecimento da revelação do Filho de Deus. Ele só pôde viver isso. João só pôde viver isso porque ele deitou no peito de Jesus. Ele buscou a intimidade com Jesus. Ele buscou estar próximo de Jesus. E por isso ele pôde ver o Filho glorificado de uma nova maneira, de um novo momento. Nós só vamos poder acessar a novas profundidades de revelação. E isso aqui, meu irmão, não estou falando fora da palavra de Deus não, tá? Ah, não, uma nova revelação que apareceu, não. A Bíblia, ela é a mesma. Desde quando ela foi escrita, há 2000 anos, ela é a mesma. Mas você já parou para pensar que muitas vezes os nossos olhos se chamam a atenção por textos que nós já passamos por ali. E o Senhor fala conosco em textos que nós falamos, mas como é que eu nunca pensei nisso antes? Essa é a revelação que a sabedoria do céu, que o avivamento do céu traz sobre nós. Meu irmão, outro elemento que o avivamento traz, um homem perfeito, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito. Efésios 4:13. Agora me fala uma coisa, é possível sermos perfeitos? Pensa aí. Pensou? Fora de Jesus, é impossível alcançarmos a perfeição. Quando a Bíblia está falando aqui de perfeição, está falando de maturidade, de estarmos maduros, de estarmos completos. E nós só estamos completos em Jesus, porque Ele é a fonte de tudo que nós precisamos. Nós saímos do sopro da boca de Deus, das suas narinas, né? Deus soprou nas nossas narinas e nós encontramos vida. E é nele que nós vamos viver. E só nele nós somos completos. Só nele nós somos perfeitos. As nossas imperfeições tratadas por ele, renovadas por ele. Nossas imperfeições vivemos na presença dele e somos tratados por ele. Amém? Cheios de toda a plenitude de Deus. Efésios 3:19. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. No que nós precisamos viver a plenitude de Deus? Nós precisamos viver a plenitude de Deus em todas as áreas. Mas você já parou para pensar que algumas pessoas têm mais facilidade em algumas áreas e outras não? Vou te dar um exemplo. Eu conheço pessoas que se converteram, que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas e abandonaram pecado, abandonaram as coisas desse mundo de uma maneira muito fácil.
mas tiveram muita dificuldade, por exemplo, para ter uma intimidade com a palavra, para ter uma frequência de leitura da palavra, de manter uma rotina de oração. Essas pessoas precisavam de quê? De plenitude de Deus nessa área. Outras pessoas começaram a orar, começaram a buscar o Senhor com muita facilidade, a ler a Bíblia com facilidade, mas não conseguiam largar as coisas desse mundo. Outras pessoas se convertem e aceitam Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas e começam a orar e espiritualmente elas rompem, elas começam a viver coisas maravilhosas no Senhor, mas têm uma dificuldade em alguma área. Nós precisamos viver a plenitude de Deus em tudo, em todas as áreas das nossas vidas. E nós precisamos ser cheios de toda essa plenitude. Efésios 4,13 na NVI diz: até que cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Que nós estejamos vivendo como Jesus vivia em todas as áreas das nossas vidas. E o que traz sermos cheios da plenitude de Cristo? Os dons do Espírito, eles são plenamente expressos. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que o meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos terão sonhos, e também o meu Espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas, naqueles dias profetizarão. Atos 2, versículos 17 e 18. Se estamos cheios da plenitude de Deus, nós vamos viver os dons do Espírito. E esses dons serão expressos aonde, pastor? Serão expressos aonde nós estivermos. Nós achamos que os dons eles só acontecem nos cultos. Eles sim acontecem nos cultos. Nós achamos então só nos cultos e nas ICs. Sim, os dons são expressos nos cultos e nas ICs. Ah, pastor, então são só nos cultos, nas ICs e no nosso quarto com a porta fechada. Sim, os dons aparecem nos cultos, nas ICs e nas portas fechadas. Ah, então só, né, pastor? Não, eles acontecem na igreja, nos cultos, nas ICs com a porta fechada, por onde nós passarmos. Porque se o Espírito Santo de Deus está em nós, e nós passarmos por um enfermo, nós temos a autoridade do céu para orar por aquela pessoa e declarar vida e declarar em nome de Jesus a cura em nome de Jesus. João 14,12, nós já estamos partindo para o fim. João 14,12 diz: em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou junto do meu Pai. Outro elemento da igreja cheia do Espírito Santo de Deus, da igreja avivada, é que obras maiores das que aqui Jesus fez serão feitas no nosso tempo. Pastor, como assim? Jesus fez grandes coisas, meu irmão. Jesus realizou grandes feitos, mas ele disse que obras maiores nele nós poderíamos fazer. Essa é uma verdade para a igreja de hoje. Então, o que a igreja de hoje precisa declarar? Essa igreja que vive o sobrenatural, essa igreja avivada. Outro e último elemento da igreja avivada é: venha o teu reino. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Mateus 6:10. A igreja avivada, ela não aceita a cultura deste mundo. Ela traz para a terra, ela traz para o elemento humano a cultura do céu. Se uma igreja aceita o pecado e diz que é avivada, essa igreja não está vivendo o avivamento por completo. Porque nós precisamos colocar para fora, não o pecador. Não pegar o pecador e dar uma surra bem dada e falar assim: não apareça mais na igreja, miserável. É pegar o pecador, levar tratamento, levar transformação e em nome de Jesus podermos viver os padrões do reino do céu na terra em nome de Jesus. O que isso vai gerar? O que essa igreja avivada vai viver? Ela vai ser explosiva. E nós achamos que ter ordem em lugar de poder é uma substituição. Ah, não, minha igreja é muito organizada. Meu irmão, se a nossa igreja é organizada e não é cheia de poder,
eu vou te dizer que nós estamos fazendo uma comparação muito pobre. Nós precisamos viver uma igreja cheia do poder de Deus. Então, a igreja cheia do poder de Deus é uma igreja desorganizada? Não. Uma igreja cheia do poder de Deus, ela também é organizada. Entenda isso. Se nós tentarmos trocar a ordem, vai dar errado. Se nós tentarmos colocar a ordem antes do poder, nós só teremos uma igreja fria e cheia de ordem. Agora, se nós trazermos o poder de Deus para nosso ser, para nossa vida, para nossa casa, para nossa igreja, nós vamos viver uma igreja cheia de poder e cheia de ordem, porque o Espírito Santo de Deus vai organizar todas as coisas. Você já parou para pensar que o Espírito Santo separa todos os dons no meio da igreja para que o corpo esteja completo? Por que ele não põe todo mundo de profeta, todo mundo de uma vez, falando junto? Porque existe um momento certo para cada coisa. Ele precisa do profeta, ele precisa do apóstolo, aquele que leva a palavra. Ele precisa do mestre, aquele para ensinar a palavra. Ele precisa do evangelista, então ele levanta o evangelista. O Espírito Santo organiza todas as coisas. Ele tem ordem em tudo que ele faz. Por isso nós não precisamos buscar em nós mesmos a ordem. Nós precisamos buscar no poder de Deus. E ele organiza todas as coisas. E essa igreja ela vai amar. Essa igreja ela vai ser amada e ela vai amar. Uma igreja avivada, ela tem amor sobre ela. E vivendo o amor, nós alcançamos o máximo de um ministério. Meu irmão, uma igreja avivada, ela vive o máximo que o Senhor tem para nós na terra. Quando Jesus envia seus discípulos para pregar, para saírem de 2 em 2 e pregarem, eles voltam todos felizes, contando para Jesus tudo que eles viram acontecer. E Jesus diz assim: eu mesmo vi Satanás sendo lançado. Meu irmão, quando a igreja estiver avivada por completo, quando cada templo do Espírito estiver avivado, quando nós nos reunirmos como igreja, buscando esse avivamento, quando nós nos reunirmos como IC, quando nós nos reunirmos como grupos, meu irmão, nós vamos viver o avivamento presente, nós vamos viver tudo o que o Senhor tem separado para nós no nosso tempo. Agora, minha pergunta para você é a seguinte: o que eu e você temos feito para que isso aconteça hoje e agora? Você tem as perguntas aí para você conversar com a sua IC, você tem essa reflexão, esse tempo aí que nós estudamos juntos, tudo que nós falamos hoje, o estudo foi um pouquinho mais longo, é o último, gasta um pouquinho, investe um pouquinho de tempo nisso, pensando sobre tudo isso, estudando sobre tudo isso, e que em nome de Jesus a sua IC seja abençoada, cheia do poder de Deus, cheia da unção de Deus, que a sua casa seja cheia de avivamento, que em nome de Jesus, quando nós nos juntarmos, nós possamos ver expresso sobre a igreja todo o poder e a unção do Senhor, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, tenha uma IC abençoada, abençoa a tua IC, ora pela tua IC, ora pelo teu pessoal, e que em nome de Jesus nós possamos viver tudo isso, todo esse avivamento, juntos para a glória de Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus.